Os ensinamentos da Bíblia, os mandamentos de Deus, eles não foram dados simplesmente para diferenciar as pessoas. Olha, esse acredita desse jeito, o outro acredita do outro jeito, e está tudo bem, está todo mundo certo, dentro da sua visão, dentro da sua interpretação. Não, não é assim que funciona. Quando Deus nos dá a palavra, ela serve como um manual de uma máquina, por exemplo, que diz assim, não coloque essa máquina ao ar livre, porque ela vai estragar, vai enferrujar, vai, sei lá. Então a pessoa fala, não, eu não concordo, eu vou deixar no ar livre. Ok, mas o criador da máquina disse que não ia dar certo, aí não dá certo. Aí você compra um carro a gasolina e enche de qualquer outro líquido e quer que o carro ande. Não, quem criou o carro disse que não vai. Não é questão de crendice, não, é o manual de instrução de como uma coisa funciona. Então, quando Deus deu os mandamentos dele, os ensinamentos, é para mostrar que ele sabe como nós funcionamos, ele sabe o que é melhor para nós, então ele diz assim, segue isso aqui e sua vida vai estar bem. Se você não seguir, porque você tem um livre-arbítrio, você vai colher as consequências. Né? Aí nem pode falar, Deus castigou, e Deus castiga às vezes, isso está na Bíblia, mas a maioria das vezes nós estamos apenas colhendo consequências. Né? Não vem falar, que Deus castigou, né? Uma mulher que escolhe um mau homem para se casar, e depois ela fala, por que Deus permite essas coisas? Não, foi a escolha dela, não é Deus que está castigando, não. A família inteira falando para ela não fazer isso, né? Enfim, você já viu essa história, né? Muitas vezes. Então, o vídeo que eu vou fazer aqui, como a maioria dos vídeos que eu faço, não vou falar 100%, porque às vezes foge um pouco do padrão, eles têm a função de instruir qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a minha opinião. A minha opinião não tem peso nenhum em matéria de espiritualidade. O que pesa é o que Deus falou. Tá? Se eu expresso a minha opinião e ela for de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, ok, mas se não for, se for um acréscimo, assim, algo meio esquisito, você não deve aceitar. É a palavra que manda, tá bom? Mas também tem outra coisa, vamos ser justos. Se o que você acredita está em conflito com a palavra de Deus, então aí o problema é do seu lado. Você que vai ter que mudar. Se você quiser, lógico, agradar a Deus. Se você não quiser agradar a Deus, aí, né, pode continuar nos seus caminhos, né? E também vai ter as consequências, e não vai ter as bênçãos de Deus, né? O caminho de Deus é onde estão as bênçãos. Aí você fala, não, eu não vou andar no caminho de Deus, mas as bênçãos eu quero. Né? Não é bem assim, né? Então, a pergunta que nós temos hoje é, Maria era virgem mesmo quando ela deu a luz a Jesus? Que assunto polêmico. Não, para quem acredita na palavra de Deus, não é polêmico. Está bem claro ali. Ela era virgem quando ela deu a luz. Mas isso não... Para Deus, isso não é nada. Tá? A gente fica, mas a ciência... Sim, mas para Deus, isso não é nada. E Deus contrariou a ciência? Não. Existem leis científicas que os homens não fazem a mínima ideia. Esse que é o problema. O problema do ser humano é achar que ele já sabe de tudo. A ciência é tão avançada, né? Aí vem um vírus aí, que nem o coronavírus, aí deu uma dor de cabeça, até hoje não foi resolvido esse assunto cientificamente. Nós somos seres humanos, nós não sabemos nada, sabemos um pouquinho de alguma coisa. Deus é pleno, Deus é todo sabedoria, Deus é fonte de ciência. Jesus, o apóstolo Paulo diz, é a fonte de todo o conhecimento, entendeu? Então, Deus ali faz com que Maria, mesmo virgem, dê a luz.
Ok. Agora, depois, principalmente depois que Maria teve o filho, ela continuou virgem. Bom, a Bíblia é bem clara. Mateus 1, 25. José não teve relações com Maria até que ela desse à luz a Jesus. Até que ela desse à luz a Jesus. Então, por que esse até? Porque depois eles tiveram uma vida normal de seres humanos casados, tiveram relações sexuais, ok? E eu vou falar sobre isso já já. O que eu quero falar antes que eu me esqueça é que a Bíblia nunca chama Maria de a Virgem Maria. Isso foi uma criação da Igreja Católica, esse termo, tá? Não é bíblico. Não, nunca os apóstolos chegaram e falaram, a Virgem Maria. Não tem relato nenhum no Novo Testamento chamando Maria assim, a Virgem Maria. Ok? O que existe é uma hipocrisia humana achando que a virgindade eterna, vamos supor assim, aumenta a santidade da pessoa, né? São pessoas que dizem, em outras palavras, que o sexo é pecado, né? Deus diz que o sexo dentro do casamento não é pecado, mas aí essas pessoas falam, não, mas Maria não podia porque ela era pura. Mas quem falou? Tradição humana. Então, é engraçado, né? E aqui eu estou falando para a maioria católica, é lógico, mas vou falar para todo mundo, tá? Preste bem atenção que eu estou falando para todo mundo, mas pegando os católicos como exemplo, eles não admiram Maria tanto assim. Vou pegar a parte das mulheres, né? Nós estamos tendo um problema aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil parece que o feminismo pega mais pesado nesse assunto. Não, porque mulher sabe jogar futebol, não, que mulher é boa de bola, não, temos que ter, sim, futebol feminino, né? Aí o estádio fica vazio. Jogos importantes, final do Campeonato Brasileiro, as mulheres não vão ao estádio prestigiar as outras mulheres, não vão. Os estádios são vazios. E quando está cheio, a maioria são homens que estão ali presentes. Não é engraçado? Então, é só para ter uma briga só. Na verdade, ela não defende essa causa. Não sabe nem as regras do futebol. Só que é briga. É briga. Se dá para brigar, eu vou brigar. Mas aí não dá apoio nenhum à causa. Tá? As mulheres estão com os estádios vazios. Tá? Então, vamos pegar as jovens católicas como exemplo. Dá para a gente falar muito tempo, mas o vídeo é curto, nós não vamos falar. Você pega as jovens católicas, você fala, você crê em Maria? Sim. Ela era virgem? Era virgem, e está aí. Ela serve de exemplo para você? Não serve, né? Aí não admira Maria, né? Está entendendo? Uma vez eu estava numa festa, eu era o único não católico na festa, o pessoal comendo, bebendo, e que mais que eu ia falar? Dançando, tá? E, para vocês verem que eu não sou preconceituoso, como pode parecer, a minha namorada tá viva, não é mais minha namorada, mas está viva, católica, tá? Então, isso não atrapalhou o nosso relacionamento. Ok, ela não era praticante, ela falava as coisas, mas também não era praticante, não. Aí, tudo bem. O pessoal estava dançando, eu não estava, e aí eu não falei nada do porquê eu não estava dançando, eu quero deixar bem claro, tá? Eu não estava dançando porque eu não quis, mesmo antes de eu ser dos caminhos de Deus, eu sou tímido, eu não quis dançar, bom, enfim, o vídeo não é sobre mim. E aí, a minha namorada estava dançando com a família dela, e ela chegou até a mim e falou assim, a minha irmã disse assim, por que você não dançava? Aí eu falei para ela que era por causa da sua religião. Veja, foi minha namorada que disse que era por causa da minha religião. E eu não havia falado nada para ninguém. E aí a irmã dela falou assim, não tem nada a ver. Aí eu fiquei assim, respirei antes de responder. Bom, mexeu com a pessoa errada, né? Eu falei assim, bom,
Você consegue ver Maria dançando funk, né? Consegue ver Maria rebolando na frente de todo mundo, né? Bota o dedinho na boca e vai descendo até o chão. Consegue. Vocês conseguem ver Maria assim? Consegue ver Maria de shortinhos jeans mostrando o corpo dela assim, tal? Então, você não admira muito Maria, fala a verdade. Você quer os favores que você acredita que Maria pode te dar, que Maria pode te ajudar no trabalho, na escola, na saúde. Sua mãe está doente, aí você ora para Maria para curar sua mãe, mas você não quer ser igual a Maria, em nenhum aspecto. Estou falando aqui de virgindade, estou falando Maria, agora que isso aqui é importantíssimo que eu vou falar para vocês. Prestem muita atenção. Maria não foi escolhida simplesmente por ser virgem. Ela foi escolhida porque ela mesma se diz: eu sou a serva do Senhor. Depois que o anjo falou para ela: olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus. Ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, olha, ela conhecia a palavra. Ela era submissa à palavra de Deus. Falou assim: cumpra tudo isso aí, em outras palavras, você vai até no original, cumpra-se na minha vida tudo que você falou aí. É a palavra de Deus? Cumpra-se na minha vida, eu sou a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Ela viu aquilo e era realmente um privilégio, mas era uma responsabilidade enorme ser a mãe do Salvador. Tá? Esse assunto é maravilhoso, eu vou continuar num outro vídeo mais para frente, porque Maria teve que educar Jesus, e esse é um tema à parte, guardem aí, e uma hora vai surgir, tá? Então fica vendo os vídeos aqui, não foge. Então, Maria foi escolhida porque era virgem, ok, mas isso era um pequeno detalhe, não era qualquer virgem, tinha que ser uma serva do Senhor. E ela era. Tinha que ser uma mulher que andava nos caminhos de Deus. E ela andava. Você que diz que admira, agora assim, homem, mulher, católico, admira Maria a esse ponto, a andar nos caminhos que ela andou? Então preste muita atenção. E eu repito, Mateus 1,25, Maria, depois que deu à luz, teve uma vida normal de uma mulher casada. Maria tinha pecados? Sim, ela diz que Deus era o salvador dela. Está lá em Lucas, né? Quando o cântico de Maria, né? Famoso, né? Lucas capítulo 1, ali então ela fala assim, o meu salvador, né? Então ela era pecadora, precisava de um salvador. O apóstolo Paulo diz assim, todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas Maria também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Houve uma mulher aqui na Terra que não teve pecado? Bom, Eva, por um período, foi a única mulher que não tinha pecado, por um período, até que ela comeu o fruto proibido e passou a ser uma pecadora. Antes disso, Eva não era pecadora, era a única pessoa da Bíblia, a única mulher da Bíblia, desculpe, né? Eva, Adão eram puros, sim, sem pecado, etc., santos, mas depois que pecaram, passaram a ser pecadores, e aí tiveram a vida que eles tiveram. Mas isso também é um outro assunto mais profundo. E aqui, eu quero deixar claro, nós somos cristãos. O católico fala que ele é cristão, então ele tem que ter uma atitude cristã, colocar Cristo como centro da fé, sem auxiliares. Maria, ela teve o papel dela e ela fez muito bem, cumpriu muito bem o papel dela e acabou. Hoje não. Não é possível, nós passamos 4.000 anos na Bíblia sem uma mulher chamada Maria intercedendo por nós. Onde estava Maria no Velho Testamento? Você acha que ela já existia? Claro que não. Né? E no Novo Testamento, por que ela não é adorada? Por que os apóstolos não adoram a Maria? Por que os apóstolos não falam Virgem Maria?
Porque ela não era, primeiro que não era mais virgem, e outra que ela não tinha a função. Maria nunca teve essa função de ser salvadora, de ser a intercessora dos seres humanos. O apóstolo Paulo diz assim, nós temos, é bem claro, nós temos um intercessor entre nós e o Pai, Jesus Cristo. Tá? Esse é o único, tá? A palavra da único intercessor. Isso não precisa de interpretação. Depois eu vou interpretar. Não, único quer dizer único. Tem como interpretar mais. Né? Você pega no Velho Testamento, quando fala do santuário, o sacerdote sempre foi masculino. Nunca uma mulher participou do sacerdócio. Tá? Essa proibição que a Igreja Católica fez, padre não pode ter filhos, madre não pode ter filhos, é uma explicação bem simples, tá? A Igreja não quer sustentar herdeiros. É uma questão financeira. A pessoa pensa, não, uma dedicação total a Deus. Por isso que tem muita pedofilia, né? Porque você oprime ali os desejos sexuais, né, do homem, que é normal, ele foi criado com esses desejos. Deus colocou esse desejo no ser humano, e aí ele é forçado a não poder ter uma esposa, e Pedro tinha esposa, né? O Papa não tem, né? Mas Pedro tinha esposa, né? Então, o casamento é algo abençoado por Deus. O sexo dentro do casamento, para mim, fisicamente falando, é o maior privilégio que Deus deu para o ser humano dentro do casamento. Ok? Então, que mais nós queremos, né? Queremos ensinar a Deus. Você é admirador de Maria? Então você tem que ser obediente como Maria foi. Ela foi uma serva de Deus, uma pessoa que dedicou a vida sem reservas ao serviço de Deus. E agora, o que eu peço para você? Que você deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, principalmente com quem é católico, ok? Para que a vida seja transformada. Eu não estou chamando ninguém para igreja alguma, eu estou chamando vocês para a verdade. Vocês não gostam de informação? Essa é uma informação que salva, é uma informação verdadeira. E eu peço então, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ore por esse ministério, porque nós precisamos muito de oração. Se você puder colaborar conosco financeiramente, também tem o nosso Pix. Nós estamos precisando de recursos, ok? E que Deus possa te abençoar, é o que eu peço. E abençoe também o nosso ministério. Em nome de Jesus. Amém.